ainda nessa questão de filhos espirituais e tudo mais, onde vocês mais ou menos erraram também, é que não. Se eu não tivesse feito nenhuma pregação, de repente só fazer pela questão da imagem não seria uma coisa totalmente correta. Depois desejar falar dos mandamentos, né? É, dentro de um ministério, até ok. Mas mesmo que eu não seja mãe espiritual e que eu não tenha responsabilidade pelas outras pessoas, aí falar dos mandamentos seria uma coisa boa, porque por mais que eu não tenha responsabilidade, essa pressão existe. Então, e mesmo bíblica, mesmo em argumento que eu não seria mãe espiritual. Então, assim, a pressão de falar dos mandamentos, mesmo que eu não seja responsável, existia. A ponto de que seria uma boa ideia. Mesmo, como eu falei, não geraria responsabilidade, mas seria melhor falar, já que eu tinha dito outra coisa antes. Então, como? Daí vão dizer, ah, não, mas é pela questão da imagem. Não, porque havia também pressão para falar. Não só pressão, porque seria uma coisa boa, já que eu falei antes, é bom fazer ali o argumento completo em relação à questão dos mandamentos, e não só para a questão da imagem, já que né, eu seria atacado como ali pessoa que abandonou, ou mesmo seria dito como mãe espiritual, quando de repente eu não seria, e isso poderia ser digno de alguma explicação, mas seria talvez algo mais focado na questão da imagem, mas não, falar dos mandamentos seria também bom, até porque seria meio inevitável. Se eu falasse sobre a questão da imagem, eu teria que falar da questão dos mandamentos. Mas independente também, porque na questão de pregação, se eu não sou responsável, falar dos mandamentos é bom porque seria um complemento de serviço. Então, mesmo que eu não fosse responsável pela vida das outras pessoas, mas seria algo bom. Então havia essa pressão, não necessariamente essa responsabilidade, mas havia essa pressão. Eu achava que era uma boa ideia, por momentos nem sempre, mas eu achava que é algo que em algum momento poderia ser feito. E, claro que houve dúvidas, em algum momento eu estava inclusive achando que não era uma boa ideia, mas eu entendi que essa pressão poderia haver uma vez que a Bíblia dizia o contrário, seja em relação à mãe espiritual ou não. Mas no caso de não, para mim eu não era responsável, eu não sou responsável pelo pecado dos outros. Mas mesmo assim, por vezes que eu consultava a Bíblia, havia essa questão, não, mas as pessoas podem precisar e tal e tal. Ou você deveria fazer alguma coisa nesse sentido, não necessariamente vinculado ao raciocínio de maternidade espiritual, mas aí que tá, mesmo gerando menos responsabilidade, seria bom fazer. Então não seria só a questão da imagem. Pela imagem, não, mas é porque fazer o complemento da pregação é uma coisa boa. É uma coisa que eu gostaria de fazer, mesmo que eu não seja responsável por isso. Essa é a questão. E também tinha esse argumento. Aí que tá. Fazer uma coisa, vamos dizer, entre aspas, não no sentido esquerdista e nem no sentido ocultista, mas uma coisa por equidade, para ajudar pessoas. Mesmo não sendo filhos espirituais, se fosse o caso, daria para falar dos mandamentos e existia essa pressão, e para mim seria algo de bom tom, e aquela coisa, é legal fazer esse complemento, e se não for por filhos espirituais, que seria algo mais obrigação, seria pelo simples fato de querer ajudar pessoas para fazer ali o complemento da informação. Não só pela questão da imagem, de resolver a imagem. Se alguém me considerasse mãe espiritual, mas justamente, alguém pode considerar mãe espiritual, eu vou ter que responder para essa pessoa. Ah, mas isso eventualmente não é. Não quer dizer que eventualmente fazer a pregação não seja uma boa ideia. Mesmo que eu não tenha responsabilidade sobre isso. No sentido que eu não posso ser considerado culpado disso. Mas é melhor fazer para fazer o complemento. Né? É algo que se ajuda, no caso ali, as pessoas, poderia ser algo importante. E não só por imagem, poderia ser importante para as pessoas mesmo. Eu também tinha essa pressão. Então não adianta dizer assim, por isso que eu falo, muda o raciocínio a partir do momento que é a nova informação. E mesmo que eu não seja responsável por falar isso, talvez um dia seja importante falar. Porque é uma ajuda para as pessoas, mesmo que eu não seja culpado se eu não fizer. Então havia essa pressão, poxa, mas peraí, de repente eu vou ser considerado omisso de uma coisa que eu poderia ajudar, mas não tinha obrigação. Mas mesmo assim seria melhor fazer. Essa pressão também existia. Então não era só na questão de filho espiritual. Então não é, daí eles vão dizer assim, não, mas aí é só para uma questão de imagem. Claro que não. Eu tinha as duas pressões, ou de mãe espiritual, mas se essa fosse falsa, tinha outra também. Então eu considerava essa, porque a Bíblia também falava. Então não adianta dizer que vocês sugeriram isso, porque o raciocínio já era de quase 2 anos antes. Então só para fazer esse complemento aí. Sim, havia pressão, a outra pressão existia também, e foi antes de qualquer crítica que eu tenha recebido sobre a questão dos mandamentos. Também para deixar isso bem claro.